secretário de Estado, depois começou a ser um subsecretário, depois foi um diretor e agora só enviam um e-mail para a imprensa, porque não há ninguém que acredite que Cuba é um Estado terrorista. Cuba foi o primeiro país no hemisfério ocidental que abriu os céus o dia 11 de setembro de 2001 e o governo dos Estados Unidos cumprimentou por isso. Ligamos para elas oficialmente a dizer: está esta situação, os aviões dos Estados Unidos podem aterrar a Cuba. Cuba é o país que nunca teve um atentado, ninguém em Cuba, nem utilizou dinheiro cubano, nem enviou nenhuma pessoa a atentar contra os Estados Unidos. E a inclusão de Cuba nessa lista desacredita o exercício mesmo, que já não é sério, porque um país que não é terrorista não pode estar na lista terrorista. E eles sabem, e o mundo inteiro sabe, e a TCA avaliou todos os aeroportos de Cuba para que os aviões dos Estados Unidos que trazem os cubanos que vivem lá podem chegar. E não há nenhuma proibição pela causa do terrorismo. Vivimos um mundo onde as percepções às vezes são mais importantes que as realidades. A última causa, a terceira, de por que não muda a política, é porque há uma pinhata de dinheiro federal para a causa de promover a democracia em Cuba. Esse dinheiro é como uma pinhata que vai a muito poucas mãos. Estamos a falar de quase 50 milhões para uma rádio que transmite propaganda, para uma televisora que ninguém vê em Cuba, chamada TV Martí, e para ajuda a instituições ou entidades que todas ficam no Miami, nas mãos da extrema-direita. E os congressistas, há um pequeno grupo de congressistas que tem sequestrado a política, porque como não é prioridade, e se a política muda, eles vão a perder seu trabalho. Já ninguém apoia, nem mesmo eleitores apoiam. É uma situação de mudança. Pela primeira vez, última coisa que vou dizer, pela primeira vez, a pessoa que tem mais apoio para voltar a ser o próximo governador da Florida está a fazer uma campanha aberta a dizer que o embargo tem que ser tirado, que a Florida pode ter muito benefício de relações econômicas com Cuba. Eles estão a olhar que no mundo inteiro está a aproveitar a nova lei de investimento, a apertura da zona econômica do Mariel, a 90 milhas dos Estados Unidos, um porto de águas profundas, onde os portugueses estão a apresentar projetos, onde os franceses, a Itália, Reino Unido, quase tudo o Brasil, e eles ficam fora. E essa é a mudança. Mesmo as famílias de direita de Miami, como a família Fanjul, que eram os donos, ou são, do açúcar, fizeram um op-ed no Washington Post a dizer: han estado em Cuba, han visitado Cuba várias vezes, e diz: não temos nenhum problema com Cuba. O problema está no embargo que não permite que nós tenhamos uma relação econômica civilizada e normal. E não há proibição nenhuma pela parte de Cuba que se pode equiparar o embargo. Cuba não tem uma só sanção que reciproque esse complexo de sanções absurdas, mas crueles, fazem um impacto muito grande e impede que Cuba possa ter um desenvolvimento à sua máxima capacidade, triplica os custos de tudo para nós, impede o acesso a coisas importantes, mesmo da saúde e da área cultural e de tudo. Embaixadora, disse-me há pouco que há um facto curioso que gostava aqui de assinalar quanto, por exemplo, dentro do embargo às restrições que são postas à marinha mercante de vários países, designadamente da União Europeia e outros parceiros de Cuba, que não se aplicam aos barcos norte-americanos. Fico satisfeita de que mire, olhe para este tópico, que é um tópico que ninguém quase conhece, mesmo quando é muito aperto. Os Estados Unidos passaram uma legislação para endurecer o bloqueio contra Cuba em 1992, que chama-se a Lei Torricelli. Estabelece que qualquer barco do mundo que chegue, que toque uma doca cubana, não pode tocar docas americanas, portos dos Estados Unidos em 180 dias. No efeito, era precisamente um país que é uma ilha pequena, desestimular o comércio exterior de Cuba, o que nós tivéssemos que encontrar, como fazemos todos os dias, um barco que vá
que esteja disposto a vir do Reino Unido, do Holanda, de Porto de Lisboa ou de Sines e a fazer a viagem sem pensar em tocar os portos mais importantes do hemisfério ocidental, eles têm que fazer rutas alternativas. Depois vão para Panamá, depois vão à Argentina ou vão ao Brasil, mas não podem chegar a Estados Unidos. E o que passou com Estados Unidos? No ano 2000, eles fizeram uma pequena janela, o embargo, para beneficiar os agricultores que tinham excedentes de produção agrícola. Coincidiu com um huracão muito forte com Cuba e se misturou a necessidade com interesse econômico e a causa humanitária de ajudar aos cubanos que tínhamos uma situação muito difícil e queríamos comprar no nosso mercado natural. Imagine que Cuba tem fechado o mercado mais próximo e que não é uma economia menor. A primeira economia da América Latina ainda é Estados Unidos e está fechada para nós. Eles abriram no mercado de alimentos, permitiram que os barcos de Estados Unidos cheguem a Cuba. Todos os dias acontece a trazer o arroz que compramos, o frango, os feijaos. 400 milhões compra Cuba cada ano nos Estados Unidos em alimentos e produtos agrícolas. Eles não estão bajo a sua própria sanção, o que representa um benefício de dumping comercial de cara aos competidores da União Europeia e da América Latina, que têm que buscar outras rutas para poder incorporar a Cuba no seu comércio. Mesmo assim, temos comércio com 125 países. Um dos quais é Portugal. Espera-se, tenho uma informação que o AICEP vai enviar uma missão comercial ou empresarial a Cuba. Do resto, suponho que será chefiada pelo vice-primeiro-ministro Paulo Portas. O que é que Cuba espera deste encontro empresarial? Esta missão empresarial que viaja a Cuba para assistir à feira comercial mais importante do ano em Cuba, que se chama Feria da Habana, onde vão a participar 3.000 expositores de 60 países e 29 delegações oficiais, a presença portuguesa, com uma delegação forte, importante, de mais de 35 empresas, é muito bem-vinda para nós. Por quê? A economia portuguesa, mesmo quando é uma economia pequena, em comparação com outras do mundo, tem muita complementariedade com a economia cubana. E isso abre, hemos identificado que as áreas que para nós são prioridades de nosso desenvolvimento estratégico, posso mencionar algumas: as energias renováveis, a infraestrutura, a construção, a farmacêutica e biofarmacêutica, o turismo, o setor industrial do calçado, do textiles, que precisa de reconversão industrial, a agroindústria, são precisamente muitas das áreas onde Portugal tem uma experiência recente e também histórica, mas também muita de inovação, a tecnologia recente, muito importante, e temos a proximidade, temos a história, temos a simpatia e temos um interesse verdadeiro. E este ano aconteceram coisas muito importantes, um aprofundamento. A missão comercial é parte disso. No abril, viajou a Cuba o Campo Ferreira. No junho, viajou a Portugal a vice-ministra de Comércio Exterior de Cuba com uma grande delegação do Ministério de Turismo de Cuba, do Ministério de Energia, do Ministério de... Espero, portanto, que essa relação comercial entre os dois países será de mútuo benefício. Se possa ampliar e se possa ampliar ainda mais num futuro com Cuba sem embargo americano. Não tenha dúvida disso. Embaixadora Joana Tablada, muito obrigado por ter vindo esta noite à TV24, pela conversa que aqui nos proporcionou sobre a situação do seu embargado país. Muito obrigada e muito obrigada pela oportunidade. Vamos fazer aqui também um intervalo nesta